Olá pessoal, boa noite. Como vai? Tudo bem? Salve, grande Saber Direito. Tô na área. Hoje começando mais cedo nossa conversa, vocês me desculpem aí a correria. Estou chegando do trabalho. Maranhão também na área, quem mais na área? Eu. Desculpem, caiu. Como é que está o áudio? Goiás, Brasília, Goiânia, São Paulo, Lusiânia. Conheço Lusiânia. Na época que eu estava em Brasília, na academia de Polícia Federal, fui a Lusiânia aí numa feira. Eu acho que pecuária, né? Pecuarista, não sei como vocês chamam. Excelente, um showzaço. Primeira vez que eu ouvi falar em Bruno e Marrone foi exatamente num show aí em Lusiânia. Recife, Assis, São Paulo, quem mais? Isso, uma feira agropecuária, exatamente. Pessoal, vamos lá. Vamos entrando, compartilhando. Eu quero ver esses coraçõezinhos aí para dar força pro professor depois de um dia de trabalho e ainda assim chegando para compartilhar com vocês e ter mais uma conversa sobre processo penal voltado aí pro concurso de delegado de polícia. Ok? Vamos lá? Compartilhem. São Paulo, mais São Paulo, Goiânia, excelente. Bem, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Cleopas, eu sou delegado de polícia, estou na polícia há 18 anos, tá? Fui escrivão da Polícia Civil, escrivão da Polícia Federal. Maranhão também está na área, excelente, vamos lá. E também sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e Criminologia, autor, entre outros trabalhos, deste livro, Delegado de Polícia em Ação, um manual teórico e prático, bastante interessante, que eu escrevo em coautoria com um amigo e professor Bruno Taufner Zanotti. Além dele, tem este aqui também, de provas discursivas para delegado de polícia. Ambos são publicados pela Ius Podium. Tem bastante coisa interessante, acho que vale a pena vocês conhecerem. Bem, vai rolar um sorteio. O Dalmo aí do Saber Mais Direito vai dizer depois como é que vai funcionar esse sorteio. Eu estou, grande professor Vinícius, está na área? Professor Vinícius, show de bola. O Dalmo vai falar com vocês depois sobre como que vai acontecer esse sorteio, tá? Às quintas, cola que é sucesso aí com o professor Vinícius, tratando aí das peças práticas. Bem, às segundas-feiras eu estou aqui fazendo essas lives no Periscope do Saber Mais Direito, falando sobre processo penal, aquilo que eu resolvi chamar de curso livre de processo penal, toda segunda-feira, tá? O sorteio, depois o Dalmo vai dizer para vocês como que vai acontecer. Vai ter sorteio no dia do aulão. Exatamente, no dia do aulão, que vai ser no sábado que antecede a prova de delegado de polícia lá no Pará, lá em Belém, vai haver um sorteio. Nós vamos sortear um de cada.
Dalmo. Nós teremos um sorteio de um do delegado de polícia em ação e um outro do questões discursivas. Beleza? Dando continuidade, então, ao nosso curso, hoje falaremos sobre inquérito policial. Sem qualquer espaço para dúvida, o tema mais cobrado no concurso de delegado de polícia. Por isso, eu vou fazer questão de trabalharmos com um pouco mais de paciência, um pouco mais de profundidade, porque é um tema realmente que vocês não precisam perder qualquer tempo, nenhum minuto, se perguntando se isso cai no concurso de delegado. Não percam tempo com isso, ok? É certo que vai cair, não tenham dúvida. Só se for uma banca muito demente, muito maluca, fora de qualquer parâmetro de normalidade, para não cobrar um assunto como esse, tá certo? Que é óbvio que faz parte daquele núcleo duro, daquele núcleo essencial que eu já falei para vocês do concurso de delegado de polícia. Óbvio, é o nosso principal instrumento de trabalho, é exatamente o inquérito policial. Pois bem, eu já disse para vocês que eu não faria sentido eu estar aqui para falar sempre o óbvio. Tá? Para ler o óbvio, basta ser alfabetizado. Vocês vão lá num livro de resumo ou coisa parecida e vão ler. Eu estou aqui para falar com vocês sobre somente o veneno, exatamente. Na verdade, a gente fala daquilo que é sempre cobrado, do que é o básico, do que todo mundo fala, e tentamos trazer sempre algumas novidades. Grande Ailton Zucchi, o homem que joga duro, sempre. Portanto, inquérito policial. Vamos lá. Eu queria começar com um conceito. De qual curso? Eu não dou aula em nenhum curso preparatório para concurso. Eu dou aula em faculdades, em graduação e na pós-graduação, e faço parte do grupo do Saber Mais Direito e do grupo Adelante nos aulões, tá ok? Eu não tenho nenhum vínculo com algum curso preparatório para concurso. Bem, como eu sempre faço, eu peço que vocês deixem as perguntas. Santarém, Alter do Chão, também conheço Santarém, terra boa. Eu vou deixar que vocês perguntem, eu vou pedir que vocês façam as perguntas ao final, ok? Eu admito essa minha deficiência, se eu ficar olhando aqui para as perguntas, para os comentários de vocês, eu realmente acabo me perdendo, assumo essa deficiência, mas peço... Responder só essa: o concurso de delegado aqui no Maranhão pode acontecer? Não pode, vai acontecer. O concurso aqui vai acontecer certamente, ok? Nós temos uma deficiência. Um alô para Sinop. Quase fui conhecer Sinop. Tem inclusive uma tia que mora em Sinop. O salário aqui é um dos melhores, tá? Hoje é o 4º melhor salário do país. Eu acho que o inicial é 19 ou é 21. Tá? Realmente melhorou bastante. E eu acompanho essas tratativas da categoria com o governo do estado, porque eu fui presidente da Associação dos Delegados aqui há bastante tempo, mas eu tenho os amigos, o presidente e amigo, e já foi feita uma solicitação por parte do presidente da Associação dos Delegados, porque a deficiência é enorme. Nós temos 95 comarcas, cidades, sem delegado de polícia atualmente. Todos os que foram aprovados no último concurso já foram chamados, já foram convocados. Além disso, em 2016 e até 2017, cerca de 100 colegas delegados vão se aposentar. Isso significa que serão muitas vagas. Acredito que mais de 100 vagas para o próximo ano. A previsão é esta, que saia até o final do ano ou início do ano o edital. Então, se preparem para isso. É um grande concurso e é bastante interessante, ok? Sim, este ano, no máximo, no início do ano.
Vamos lá? Vamos lá? Ok. Perguntas ao final, por gentileza. Primeiro, qual é o conceito tradicionalmente trabalhado pela doutrina processualista penal? O conceito de inquérito policial. Todo mundo, como regra, diz que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Não iniciou inscrição, pessoal. Só está previsto, ok? Inquérito policial considerado como um procedimento administrativo instaurado pela Polícia Civil, estadual ou federal, e presidido pelo delegado de polícia, que objetiva reunir elementos de prova capazes de identificar ou de demonstrar que um fato criminoso realmente ocorreu, e de quem é a responsabilidade ou quem é o suposto autor. Este é o conceito tradicionalmente trabalhado pela doutrina, fornecendo, portanto, os elementos essenciais para a propositura da ação penal. Portanto, o conceito tradicionalmente trabalhado pela doutrina do inquérito policial é sempre vinculado a duas coisas. Primeiro, identificação de elementos de prova, indícios de autoria. Segundo, fornecer um procedimento administrativo que serve de base para a propositura da ação penal. Eu costumo trabalhar um outro conceito, senhores. Conceito este que parte do pressuposto de uma mudança de paradigma acerca do próprio processo penal e, consequentemente, do inquérito policial. Que conceito é este que eu trabalho e a partir de qual paradigma? O paradigma de que o inquérito policial, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, não deve servir ou não serve exclusivamente como um substrato de justa causa para a propositura da ação penal. O inquérito policial deve servir também como substrato para a própria defesa, ou, se nós tivermos como parâmetro o Ministério Público, para fornecer elementos de convicção para a manifestação acerca do arquivamento do inquérito policial. Então, vejam. O inquérito policial considero, portanto, como um procedimento administrativo instaurado pela Polícia Judiciária e presidido pelo delegado de polícia, o qual se desenvolve a partir da realização de determinadas diligências com o objetivo ou de identificar a materialidade e a autoria, possibilitando, portanto, a propositura da ação penal, ou ainda fornecendo elementos de convicção acerca da atipicidade da conduta, da antijuridicidade, de excludente de culpabilidade ou mesmo de causa extintiva da punibilidade, que possibilite ao Ministério Público a manifestação pelo próprio arquivamento. Ok? Este é o conceito que eu considero hoje o mais adequado acerca do inquérito policial. Quais são as características? Quais são as características essenciais? Atentem para isso, fiquem atentos, porque eu vou trabalhar algumas características que a doutrina não trabalha. Eu, aliás, falo sobre isso aqui, ao comentar processo penal neste livro. Tem uma questão que o concurso, a prova exigiu do candidato um amplo conhecimento acerca do inquérito policial, solicitando diversas informações. Que características são essas? Primeiro, antes disso, qual é a natureza jurídica? Natureza jurídica do inquérito policial. De forma bastante breve, é um procedimento administrativo. Segundo a maioria da doutrina, não se trata de um processo, nem criminal, nem administrativo, razão pela qual, como regra, não incide o princípio do contraditório. Perfeito? É um procedimento administrativo. Função. O inquérito policial possui uma dupla função. Eu vou trabalhar essa dupla função agora ao falar da primeira característica. Quais são as características que considero principais deste procedimento, que é o inquérito policial? Primeiro, instrumentalidade qualificada. Essa vocês não encontram por aí. Instrumentalidade qualificada. Fiquem atentos para isso, ok? Segundo,
Forma escrita. Qual livro, gente? Este livro aqui eu trato sobre tudo isso. Questões discursivas, ok? Compartilhem a live, por favor. Deixem que outros colegas do Brasil ouçam isso. Instrumentalidade qualificada, primeira característica. Segundo, forma escrita. Vamos falar sobre isso e criticar. Dispensabilidade. Vamos ver e compreender isso, como que é. Sigilosidade, inquisitoriedade, também teremos críticas bastante pontuais sobre isso. Obrigatoriedade, fiquem atentos para que vocês não confundam e que não pareça, não pensem que é contraditório, dizer que é dispensável e ao mesmo tempo dizer que é obrigatório. São parâmetros diversos, então fiquem atentos para isso, ok? Obrigatoriedade, oficialidade, oficiosidade, indisponibilidade, informatividade, fiquem atentos também para esta característica, informatividade e prorrogabilidade. Pois bem, primeira característica, tá travando? Tá normal? Vejam aí, porque pode ser um problema da internet de vocês. Só me dê um feedback. O Dalmo de Abreu da Lara está dizendo que está normal. Beleza. Vamos falar sobre isso, saber se é discricionário ou não. Beleza? Vamos lá. Por isso que eu não coloquei aqui como característica. Bem, instrumentalidade qualificada. Quem acompanhou a primeira transmissão, quando eu falei sobre o princípio da necessidade, sobre dupla instrumentalidade do processo penal, deve se recordar. Eu disse que o processo penal possui uma dupla instrumentalidade. Uma instrumentalidade punitiva e uma instrumentalidade garantista. A instrumentalidade punitiva, que é a tradicional, a mais atávica, digamos assim, a mais genética predisposição do processo, é aquela que diz que o processo serve como instrumento de aplicação do poder punitivo estatal. Beleza? Enquanto que a instrumentalidade garantista é o processo servindo como instrumento de garantia de direitos fundamentais. Vejam, transpondo essa dupla instrumentalidade para a fase preliminar, significa que o inquérito policial também possui uma dupla instrumentalidade. O inquérito policial serve de instrumento para o processo, portanto, ele é instrumento do instrumento, já que o processo é instrumento para a aplicação do direito material, e o inquérito serve de instrumento para a aplicação do próprio processo. Compreendam, portanto, essa instrumentalidade qualificada. O inquérito policial, portanto, também possui essa dupla instrumentalidade. Primeiro, é através do inquérito policial, como regra no Brasil, que se investiga, se identifica e fornece elementos para a denúncia e o curso do processo. Nesta perspectiva, o inquérito policial está exercendo a sua função ou a sua instrumentalidade punitiva. Porém, ele também possui a sua instrumentalidade garantista, tal qual o processo, a partir do momento que, na investigação, o inquérito policial fornece elementos suficientes para que o Ministério Público proponha o próprio arquivamento. Beleza? Tranquilo? Favorável? Fácil de compreender. Quem assistiu a live sobre a dupla instrumentalidade do processo, compreende aqui facilmente no caso do inquérito policial. Tranquilo? Sigamos. Forma escrita. A doutrina, como regra, diz que o inquérito policial possui como característica a forma escrita. Esta característica já está mais ou menos cambaleante. Eu diria que já está andando de muletas, está precisando de muletas. Esta característica está quase desaparecendo. Vou dizer por quê. Se vocês verificarem, quem tiver aí o Código de Processo Penal, peguem, por favor, o artigo 9º, que diz exatamente o seguinte. Artigo 9º.
Perfeito. Quem adiantou aí já se antecipou de forma absolutamente correta. 405, primeiro, vamos já falar sobre isso. O que diz o artigo 9º? Diz o seguinte: todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Vejam, quando o Código de Processo Penal foi feito, ainda fazia sentido se falar em procedimento escrito, e é literalmente escrito à mão. Era assim. Ou datilografado. Não sei vocês, mas eu, quando eu entrei na polícia, aqui no Maranhão, acreditem, em 1998, eu cheguei a fazer auto de prisão em flagrante datilografado, na máquina. Aliás, foi assim que eu aprendi, por isso que eu não sou lá grandes coisas, viu, Dalmo, com a tecnologia. Eu sou de uma época, apesar de jovem, que eu aprendi a datilografar, fiz curso de datilografia, máquina manual, máquina elétrica, depois computador. O que eu quero falar com tudo isso? Que na redação original do CPP, nós só tínhamos duas formas, em tese. Escrita, forma escrita ou datilografada. É evidente que não foi necessária uma modificação legislativa para que todos nós, como delegados de polícia e todo o sistema de administração da justiça criminal, admitisse o uso do computador. Não foi necessário que houvesse uma mudança legislativa. Não foi necessário. Da mesma forma que nós temos, a partir de uma reforma, a mini-reforma do CPP, de 2008, da Lei 11.719, alterou o dispositivo que alguém já se antecipou, que é o 405, parágrafo 1º, que diz o seguinte. Sempre que é possível, o registro dos depoimentos será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Artigo 405, parágrafo 1º do CPP. Vejam, o dispositivo fala de forma expressa. Verifiquem isso, de forma expressa. Depoimentos do investigado, indiciado, referindo-se não só por analogia, não seria nem só aplicação analógica. De forma expressa, faz remissão à fase preliminar. É evidente que esta exigência ou esta possibilidade fragiliza a característica da forma escrita. Por isso que eu falei que a previsão do artigo 9º e a própria característica forma escrita está cambaleante. Perfeito? Nós já temos alguns projetos piloto, inclusive no Tocantins, em Pernambuco, não sei se outros estados, para que o procedimento seja exatamente não mais escrito, seja tudo via internet, intranet, é feito um procedimento, o Ministério Público tem acesso, o Judiciário tem acesso, a Defensoria tem acesso, e assim tudo é mais rápido, ok? Isso dá maior fidelidade da própria oitiva e de toda a realização do procedimento. Este é o futuro. Mas a doutrina em geral continua falando em característica escrita. Beleza? Dispensabilidade. Bem, de forma bastante simples e até tautológica. Por que se diz que o inquérito policial é dispensável? Porque ele não é necessário para a propositura da ação penal. O que eu quero que vocês percebam é qual é o parâmetro de análise da dispensabilidade como característica do inquérito policial. O parâmetro é a sua necessidade ou não para a propositura da ação penal. O parâmetro é, portanto, acusação. Ora, é evidente, eu disse para vocês na live anterior que nós temos um sistema múltiplo no Brasil de investigação preliminar. Não é apenas o sistema de investigação preliminar policial. Nós temos diversos órgãos e instituições
que realizam a investigação no Brasil, inclusive o próprio Ministério Público. Ministério Público, Receita Federal, Estadual, Municipal, Tribunais de Conta, Controladorias. Portanto, CPIs, se o resultado dessas informações, dessas investigações, ou mesmo se diretamente a vítima fornecer elementos de convicção para o Ministério Público, ele poderá denunciar independente, através do PIC, por exemplo, está correto? Independente de inquérito policial. Portanto, a dispensabilidade está relacionado à acusação. Nós temos, inclusive, diversos dispositivos no CPP que ratificam essa dispensabilidade. A exemplo do artigo 12, eu não vou ler todos eles, tá? Mas anotem aí e verifiquem. Artigo 12, 27, 39, parágrafo 5º, 46, parágrafo 1º, todos do CPP. Beleza? Sigilosidade. Aqui nós temos uma característica que traz um pouco mais de detalhe, que tem um pouco mais de detalhe para que nós compreendamos. Bem, eu falei para vocês na live que eu tratei sobre princípios do processo penal, quando eu falei sobre princípio da publicidade, eu disse para vocês que, segundo a Constituição e a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, enfim, e outros tratados, estabelece como regra a publicidade no processo penal. Ok. Mas será se esta publicidade é antecipada aqui para a fase preliminar? Vejam que o artigo 20 do CPP estabelece que o delegado de polícia assegurará o sigilo necessário à investigação, ao inquérito policial. Bem, eu também falei, ao tratar do princípio da publicidade, que mesmo no processo, a publicidade sendo a regra, nós tínhamos diversas exceções. Exceções estas que, às vezes, o legislador ou o constituinte trazem de forma expressa as hipóteses, outras vezes traz circunstâncias de restringibilidade dessa publicidade. Ok? Como, por exemplo, a possibilidade de escândalo ou inconveniente grave, a própria segurança das partes, do indiciado. Bem, se no processo penal, que a regra é a publicidade, é possível e até adequado, necessária, essa restrição da publicidade, com muito mais razão, aqui na fase de investigação preliminar, nós temos essa possibilidade, não só de restrição, mas aqui nós vamos ter a própria regra. Na fase de investigação preliminar, nós teremos como regra o sigilo. Esse sigilo chega ao ponto, inclusive, de ser protegido como norma penal que configura crime em pelo menos duas hipóteses. Uma hipótese genérica, que está previsto no Código Penal, no artigo 235, por exemplo, violação de sigilo funcional, e na hipótese do artigo 325, exatamente. Grande Tiago, 325, correto. E artigo 10 da Lei 9296 de 96. Nós temos também o 19 da 12.850. Excelente. Enfim, nós temos hipóteses que criminalizam, tamanha a importância para o legislador da manutenção do sigilo, que é criminalizado. Pois bem, de que forma que isso vai acontecer? Como regra, o delegado de polícia vai estabelecer, vai se manifestar através de um despacho fundamentado, dizendo que a hipótese é de sigilo.
Em algumas hipóteses, ele nem precisaria fazer isso, quando esse sigilo decorre diretamente da lei, lá nos casos de, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, enfim, crimes que envolvam criança, crimes que envolvam violência doméstica familiar contra a mulher. Nessas hipóteses nem precisaria. Mas, de todo modo, é salutar que ele o faça, que o delegado se manifeste dessa forma. No caso dos crimes previstos, ou que lá na lei 12.850, como foi aqui mencionado, que é o caso de organizações criminosas, dependerá de autorização judicial. O juiz deverá ser comunicado desse sigilo, beleza? Foi estabelecido o sigilo. De todo modo, é importante que fique 12.850, exatamente. É importante que fique claro que esse sigilo, aliás, uma outra referência, nós temos a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, quem tiver acesso aí, verifique, eu não me recordo qual é o número. Eu não lembro qual é o número. 12.527. Lei 12.527 de 2011. Também estabelece que as informações que digam respeito à investigação, à própria segurança do Estado e diversas outras, são classificadas, devem ser classificadas, inclusive como sigilosas. 2011, exatamente. Lei 12.527 de 2011. E aí vocês vão encontrar dispositivos lá que fazem referência a essa necessidade de que a investigação policial seja sigilosa. Porém, isso tem sido um ponto bastante cobrado aí pelas bancas de concurso. Esse sigilo jamais, vou repetir, jamais, em qualquer hipótese, se estende ao advogado. Essas hipóteses de sigilo jamais se estendem ao advogado da parte. O detalhe que nós temos aqui, inclusive, nós temos a regulamentação da súmula vinculante, número 14, que já permitia o acesso do advogado no interesse da sua defesa, no interesse do seu cliente, ter acesso à investigação. Na época, a investigação policial, e agora com a Lei 13.245, que alterou o Estatuto da OAB, ampliou para qualquer forma de investigação, o advogado terá acesso, não só para fazer cópia, mas podendo ter acesso e reproduzir de qualquer modo, inclusive escaneando, fotografando os autos, e mantém apenas a exceção que estava prevista lá na súmula vinculante número 14, que é exatamente Lei 13.245 de 2006. Perfeito. Que era exatamente a exceção das diligências que ainda não tivessem sido documentadas. Beleza? Continua essa restrição, essa limitação, e, portanto, o advogado da parte continua sem poder ter acesso, não por ser sigiloso, mas porque a diligência ainda não foi tornada documental. Isso, porém, não pode fazer com que as autoridades policiais, não pode fazer com que os delegados deixem de formalizar, deixem de documentar alguma diligência a pretexto de deixar de dar acesso ao advogado. Isso configuraria crime, tá? Inclusive de abuso de autoridade, e poderia ser resolvido, isso seria passível, por exemplo, de habeas corpus, de mandado de segurança, inclusive de reclamação constitucional perante o STF, já que nós temos uma súmula vinculante tratando do assunto. Uma última observação sobre esta característica. A única exigência que o legislador faz quando se tratar de procedimento sigiloso é que o advogado possua procuração, que ele tenha procuração, que nas demais hipóteses não há essa exigência. Ok? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Eu estou cansado, vocês também, mas precisamos continuar. Vamos juntos.
Inquisitoriedade. Alguém falou no início que é um procedimento inquisitório. Beleza, é verdade. Continua como regra inquisitório, mas nós precisamos ficar muito atentos para isso. Aliás, esta é uma outra aposta que eu tenho tido para os próximos concursos, tá? Esta característica também tem sido fragilizada, a inquisitoriedade. O que eu quero dizer com isso? Não é que o inquérito policial seja contraditório, mas que existe incidência do princípio do contraditório na fase preliminar. Beleza? Fiquem atentos. Eu identifico pelo menos 3 situações, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso com vocês, pelo menos 3 hipóteses de fragilização da inquisitoriedade do inquérito policial. 3 hipóteses em que existe incidência do contraditório aqui na fase preliminar. Vamos a estas hipóteses. A primeira delas, diz respeito é uma previsão bastante antiga, que diz respeito às chamadas provas antecipadas. Provas antecipadas. Não, eu nem me refiro ao contraditório postergado. Eu estou falando mesmo do contraditório aqui na fase preliminar. Beleza? Não é nem do postergado. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro, provas antecipadas. As provas antecipadas que estão previstas lá no 155, que diz que o juiz não pode sentenciar, não pode condenar com base exclusivamente nos elementos de prova colhidos na fase de investigação, aí ele faz ressalvas. Ressalvados as chamadas provas cautelares, as provas irrepetíveis e as provas antecipadas. As provas cautelares, que dizem lá, está se referindo como regra àquelas cuja eficácia são condicionadas ao desconhecimento da parte contrária. Portanto, serão submetidas a contraditório posterior. As irrepetíveis, porque não pode ser repetido, obviamente não podem ser contraditadas. A terceira, provas antecipadas. Por que que as provas antecipadas podem ser utilizadas lá na fundamentação da condenação? Depois podemos falar sobre isso, o Luiz, tá? Por quê? Porque as provas antecipadas, como o próprio nome diz, elas serão produzidas e submetidas já a contraditório. Elas serão produzidas já em contraditório, na presença, inclusive, do juiz, do Ministério Público e da defesa. Tranquilo? Esta é a primeira hipótese que eu identifico. Provas antecipadas. Haverá contraditório na fase preliminar. Segunda hipótese. A Lei 12.403, de 2011, que reformou o sistema de cautelaridade no processo penal brasileiro, trouxe a possibilidade e a exigência, na verdade, não só a possibilidade, de contraditório prévio, sempre que está previsto no 282, parágrafo 3º. Artigo 282, parágrafo 3º do CPP. Ressalvadas as hipóteses de urgência e de perigo de ineficácia da medida, sempre que o juiz receber uma representação por medida cautelar, ele dará ciência à parte contrária, entenda-se, a parte interessada é o representado, e encaminhará os documentos referentes a essa representação. O que isso significa, senhores? Significa dar conhecimento à parte contrária, portanto, o primeiro elemento do princípio do contraditório, e a possibilidade de manifestação, de reação. O sujeito que está sendo investigado vai se manifestar dizendo: juiz, esta medida não é necessária. Ou, embora necessária, não é adequada. Existem outras medidas cautelares mais adequadas do que essa. Afinal, eu não vou praticar novos crimes, não existem indícios de que eu vou fugir, que eu estou
ameaçando testemunhas ou sei lá o quê. Vai analisar a fundamentação e se manifestar. Portanto, esta é a segunda hipótese, o chamado contraditório prévio no sistema de medidas cautelares. É necessário que isso aconteça. Aliás, o espaço ideal para que ocorra a realização deste contraditório é exatamente na audiência de custódia, no caso de haver prisão. Perfeito? Havendo prisão, o espaço ideal, o momento ideal é exatamente a audiência de custódia. Mas eu disse para vocês que eu vislumbro pelo menos 3 hipóteses. Qual é a terceira hipótese? Esta terceira hipótese, certamente ainda vai dar muito o que falar, eu já escrevi sobre isso. A doutrina também não fala sobre isso, ok? Fiquem atentos. A doutrina em geral não fala sobre isso. A terceira hipótese é a seguinte. A Lei 13.245, que alterou recentemente o Estatuto da OAB, traz uma previsão no artigo 7º, inciso 21, se não me falha a memória, a linha A, que diz que o advogado poderá assistir ao seu cliente e fazer intervenções, perguntar, e lá tem uma linha que diz que ele pode, inclusive, formular quesitos e razões. O que isso significa, senhores? Eu identifico esta possibilidade de um advogado propor quesitos e razões, apresentar razões, apontamentos, argumentos, literalmente uma petição. Ele pode peticionar, se manifestando sobre diligências, solicitando diligências, fazendo quesitos, inclusive, para os exames periciais. Tudo isso. E esses quesitos podem ser baseados, inclusive, em orientação técnica. Na minha concepção, este dispositivo passa a exigir do delegado de polícia uma manifestação fundamentada quando do indiciamento ou do não indiciamento do investigado, ou no relatório final, acerca desses quesitos e acerca dessas razões apresentadas. O delegado de polícia não pode fazer de conta que não viu ou que não constam esses quesitos ou estas razões. Ele tem que se manifestar acerca do deferimento ou indeferimento dessas medidas, dessas proposições, e até sobre os próprios argumentos utilizados. Ok? Isto também é conhecimento e manifestação. Elementos essenciais do princípio do contraditório. Claro que sempre de uma forma imparcial. Beleza? Ok. 3, portanto, hipóteses de incidência dos... Sim, podem ser consideradas alegações do princípio do contraditório aqui na fase preliminar. Perfeito? Provas antecipadas. Contraditório prévio quando da representação por medidas cautelares, ressalvadas as hipóteses de urgência e de perigo de ineficácia da medida. E terceiro, portanto, a possibilidade de manifestação, de quesitação, de perguntas e de razões por parte do advogado na fase preliminar. Ok? Podemos seguir? Então, vejam que a inquisitoriedade já está mais ou menos, no mínimo, é uma inquisitoriedade mitigada. Além disso, nós temos, só para concluir isso, não se esqueçam que o investigado é ouvido. Ele é ouvido, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, ele está também exercendo seu direito de defesa. E ao exercer o seu direito de defesa, ele também realiza o contraditório. Beleza? Ele possibilita o contraditório. Especialmente quando é a chamada autodefesa positiva. Ou seja, quando ele fala. Tranquilo? Sigamos.
A próxima característica é obrigatoriedade. Eu disse para vocês anteriormente que o inquérito policial é dispensável. Como é que eu estou dizendo agora que ele é obrigatório? Aí nós temos que compreender o seguinte. Quando se tratar... Vocês lembram que eu falei que o parâmetro lá da dispensabilidade era a propositura da ação penal? Era a acusação? Aqui o parâmetro não é o Ministério Público, não é o acusador, é o delegado como investigador. É o delegado como investigador. Isso significa, senhores, que nas hipóteses de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia é obrigado a investigar. E nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação ou mesmo privada, uma vez satisfeitas essas condições objetivas de punibilidade, ou seja, representação do ofendido e o requerimento também do ofendido, o delegado de polícia, portanto, é obrigado. Essa obrigatoriedade é muito mais presente, é muito mais palpável, evidente, nos casos de crime de ação penal pública incondicionada, ok? Que incide uma outra característica que alguém já se antecipou, que é da oficiosidade. A oficiosidade significa exatamente que, nestas hipóteses, o delegado agirá de ofício, ou seja, ele terá a obrigação de ofício de instaurar o inquérito policial. Uma outra característica que eu mencionei é a oficialidade. Significa que a investigação no Brasil ainda é uma investigação oficial, realizada por um órgão oficial do Estado, que, segundo a Lei 2.830 de 2013, é exatamente a Polícia Judiciária através do delegado de polícia. Perfeito? Vejam, eu disse que ainda é. Por que utilizei o ainda? Porque nós temos um projeto de reforma de todo o Código de Processo Penal, o projeto de lei do Senado 156 de 2009, que já foi aprovado no Senado e que se encontra na Câmara dos Deputados. E este projeto de lei prevê a chamada investigação defensiva. Investigação defensiva, ou seja, investigação realizada pela defesa. Essa característica também está com os dias contados, ok? Está com os dias contados. Por enquanto, só quem realiza investigação no Brasil são órgãos oficiais. E no caso do inquérito policial, é essa instituição oficial que realiza essa investigação é a Polícia Civil, estadual ou federal. Beleza? Já sabiam disso? Já sabiam? Sim. Quem perguntou aí sobre a característica, sobre a imparcialidade, sim. O delegado de polícia não é parte, ao contrário do Ministério Público, e, portanto, ele deve agir, sim, com imparcialidade. Por isso que no conceito que eu mencionei, eu fiz referência, eu disse que o delegado, inclusive, é obrigado a reunir elementos de prova, tanto que sirvam para a propositura da ação penal, quanto que sirvam para o próprio arquivamento do inquérito policial, favorecendo, assim, a defesa. Indisponibilidade é uma outra característica. Aliás, previsão expressa, exigência expressa do CPP. Artigo 17 do Código de Processo Penal, vocês podem verificar aí. Verifiquem no CPP que vocês vão ver que o inquérito policial, uma vez instaurado, ele é indisponível. Por isso é que esta característica, junto com a oficiosidade, ratificam aquela característica da obrigatoriedade. Vejam, se não fosse... Por que que o delegado de polícia não pode dispor
da investigação uma vez instaurada. A mesma razão pela qual ele é obrigado a instaurar, quando presentes os elementos que justificam a sua instauração, obviamente. Beleza? Delegado de polícia, portanto, não arquiva inquérito policial. Não arquiva inquérito policial. Ele pode e deve, na minha concepção, manifestar-se no relatório final acerca da presença de alguma excludente de tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade ou extintiva de punibilidade que justifiquem o arquivamento. Sim, não tem nenhum problema. Eu já fiz isso diversas vezes. Chega um momento da investigação e eu identifico alguma excludente, por exemplo, da punibilidade e me manifesto e concluo o inquérito policial ali. E me manifesto e o Ministério Público, obviamente, vai promover, através de uma justificativa fundamentada, necessariamente fundamentada, e depois o juiz é que vai decidir ou não sobre o arquivamento, ok? Depois, nós temos a informatividade como característica. O inquérito policial é um procedimento, podemos falar sobre isso depois, sobre a insignificância, quem perguntou aí. É um procedimento informativo. Isso porque eu disse para vocês que, como regra, ele é inquisitório, logo, como regra, não incide o contraditório, logo, o que é produzido, como regra, não é prova. São elementos de prova, também chamados de elementos de informação. Por que que o inquérito policial é um procedimento informativo? Porque o que é produzido nesse período, nesse momento, não é feito, não é produzido em contraditório. Logo, se não é produzido em contraditório, o que não é produzido em contraditório não pode ser considerado prova. Beleza? E se não é prova, a doutrina chama esses elementos de prova, colhidos na fase preliminar, de elementos de informação. Tranquilo? Sigamos. Prorrogabilidade. Exatamente, Tiago, foi no ponto certo. Só nas hipóteses dos chamados elementos de migração. Exatamente, que são aqueles 3 elementos que possibilitam a migração das provas produzidas na fase preliminar do 155. Exatamente, elementos de migração, que são provas cautelares, que são submetidas a contraditório posterior, provas irrepetíveis, vão para lá para o processo, migram daqui para lá, e as chamadas provas antecipadas também irão migrar. Elementos de migração. Corretíssimo. Tiago está mandando ver. É isso aí. Prorrogabilidade. É uma outra característica porque o inquérito policial, como regra, é prorrogável. Até porque na nossa sistemática é difícil conseguirmos concluir no prazo determinado em lei todas as diligências. Então, o inquérito policial, nós vamos falar sobre isso quando tratarmos de prazo para a conclusão do inquérito policial, mas eu antecipo que é prorrogável, ok? Como regra, nós temos lá a possibilidade, o prazo de 10 dias para concluir o investigado estando preso e 30 dias estando solto, com regras específicas. Mas esta prorrogabilidade também só existe como regra. Vejam que todas as características dizem respeito à regra, tá? Não é que não existe exceção. Travou? Continua travando aí? A minha net está travando? Tiago, alguém me dá um feedback aí para saber? Tá normal? Ok. Mas nós temos diversos outros prazos. O que importa dizer agora é que só, como regra, só o que se prorroga o prazo prorrogável é quando o investigado estiver solto, ok? Quando ele estiver preso, como regra, não se prorroga. Mas nós temos algumas exceções. Tranquilo? Sigamos. Instauração. Acho que eu ainda consigo falar sobre a instauração. Aí a gente encerra por hoje, que já vai ficando tarde, beleza? E eu estou aí
o dia todo. Só estou até agora porque vocês nos estimulam. Isso me possibilita saber que vocês estão aí do outro lado também num ritmo bastante acelerado. Eu sei que todos têm suas atividades normais. Isso também me dá forças para que eu chegue aqui, mesmo cansado de um dia de trabalho, eu continue aqui conversando com vocês. Beleza? Vamos lá. Grande Ailton Zucchi, 1.500 ao vivo. Vamos multiplicar isso, vamos democratizar essa nossa conversa. Eu acho que todo mundo, ou pelo menos muita gente, deveria ter acesso a isso. Na minha época, não sei na dos colegas do Ailton Zucchi, na minha época, acreditem, um dia eu vou fazer uma live aqui para falar o que eu fiz para estudar e para passar no concurso. Porque na minha época isso não existia, senhores. Não se esqueçam que internet no Brasil é de 2000 para cá. Tá? Eu sou da época em que a internet era discada. Computador, internet, esses celulares, tudo isso é muito recente. Então é uma democratização absurda. As pessoas saíam do norte e nordeste para estudar em São Paulo. Conheço várias pessoas que fizeram isso para ir para o Damasco, sei lá para onde. Eu não tive isso, tá? Então, essa possibilidade que vocês têm agora é uma democratização do ensino absurdamente benéfica. Acho impressionante isso, tá? Então, multipliquem isso, convidem seus amigos, me sigam lá nas redes sociais. Vamos falar sobre a instauração. Só tem 1.500 ao vivo? O que eu vou falar agora, senhores, o que eu vou falar agora também vai contrariar o que a absurda maioria... O que eu precisar, pode contar comigo. Beleza, obrigado, grande Dalmo. Nós vamos falar sobre isso uma outra live, tá? Só sobre essa minha experiência dos concursos. É que eu sou de uma época e de um lugar, senhores, só para adiantar, eu já morei em lugar que não tinha nem energia elétrica, tá? Na minha infância. Então, a história é longa. A história é longa. Acreditem. Acreditem. Tenho certeza que se eu cheguei até aqui, eu consegui ser delegado, qualquer um de vocês pode, tá? Qualquer um. Quem disse de Santa Luzia, quem é que me conhece de Santa Luzia? É exatamente isso. A cidade onde eu nasci, a 290 quilômetros de São Luís, na minha infância, só tinha energia na avenida principal. E eu morava num outro lugar que não tinha sequer energia, senhores. Então eu sou do tempo em que você precisava de vela, lamparina. A história é longa. Não vou falar sobre isso agora não, senão eu me emociono também. Beleza? Alguém que me conhece falou sobre isso. Bem, o que eu vou falar agora vai contrariar a imensa doutrina, a mais absoluta doutrina do processo penal brasileiro. Fiquem atentos. O que a doutrina em geral do processo penal... Eu sempre tive consciência que de onde eu vim, senhores, eu poderia chegar em qualquer lugar. Pensem nisso vocês, cada um que conhece a própria história e vai saber. Eu tenho certeza que se vocês já estão formados em direito, vocês poderão chegar em qualquer lugar, certo? Eu conto essa história depois para vocês. Bem, a doutrina em geral diz que o inquérito policial pode ser instaurado das seguintes formas. Primeiro, o Código de Processo Penal, inclusive, tá? O Código de Processo Penal estabelece, e é uma previsão de 1940, e que até hoje a doutrina repete. Falarei, a aula de hoje, sim, começou às 10h08. Às 10h08, ok? Bem, de que forma que o inquérito policial pode ser instaurado segundo o CPP, quer dizer, segundo a doutrina em geral, porque eu entendo que o CPP não diz isso. Das seguintes formas. De ofício, através de uma portaria, nos casos de crime de ação penal pública incondicionada, mediante uma representação do ofendido,
no caso de ação penal pública condicionada à representação, no caso, através de uma requisição do ministro da Justiça, nas hipóteses de crime de ação penal pública condicionada à requisição, mediante requisição do juiz, do Poder Judiciário ou do Ministério Público, em qualquer dessas hipóteses, mediante requerimento do ofendido no caso de ação penal privada e, por fim, seis hipóteses, portanto, através de auto de prisão em flagrante. Escutem isso. Isso é um equívoco. Quem é que está aí? Tem algum delegado aí que está ao vivo? O Zuc está por aí? Alguém mais? Algum outro delegado está aí assistindo? Vejam, é um equívoco interpretativo. E vou dizer isso de forma bastante simples. Primeiro, só existem duas formas de se instaurar. Beleza, parabéns, show de bola. Só existem duas formas de se instaurar inquérito policial no Brasil. Duas formas. Ou se instaura por portaria, ou mediante auto de prisão em flagrante. Só. Alguém poderia perguntar, como assim, professor? Por que que todo mundo diz que são todas essas formas de se instaurar? Uma interpretação equivocada, com todo respeito. Tá? Eu trabalho com bastante humildade, às vezes eu acho que até demais no que eu escrevo, enfim. Mas não dá para eu dizer para vocês que isso está correto. Não está. Vou dizer para vocês por quê. Vejam que seria inclusive lógico. Quem é que pode instaurar inquérito policial no Brasil? Quem é que pode instaurar inquérito policial? Só existe uma autoridade com competência administrativa. Não é só o Norberto Pâncaro Avena, não. A imensa maioria da doutrina, pessoal. A imensa maioria da doutrina diz isso. Alguém pode me responder rapidamente. Quem pode instaurar delegado de polícia? Inquérito policial. Somente o delegado de polícia. Alguém tem dúvida sobre isso? Somente o delegado de polícia pode instaurar. Pergunto. Se somente o delegado de polícia pode instaurar inquérito policial, somente um ato praticado pelo delegado de polícia pode dar início a um inquérito policial. Perfeito? É um raciocínio absolutamente óbvio. Se somente o delegado de polícia pode instaurar, e se somente Ailton Zuc, participa dessa aí rapidinho. Vejam só. Se somente o delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial, somente um ato de sua autoria, somente um ato seu, pode inaugurar um inquérito. Isso significa que representação, requerimento, requisição do Ministério da Justiça, requisição, perfeito, inclusive a lei 12.830 diz isso. Requisição do juiz, requisição do MP, nada disso instaura inquérito policial. A doutrina confunde aquilo que provoca, aquilo que comunica, ou mesmo condições objetivas de procedibilidade, como o Tiago mencionou, com forma de instauração. Senhores, vejam o absurdo lógico. Como é que a requisição do juiz ou do Ministério Público é forma de início de inquérito policial se é uma requisição? Quem requisita não instaura. O sujeito, o juiz e o MP, o promotor, só requisita porque ele não pode instaurar. Isso é um raciocínio absolutamente óbvio. Alguém discorda disso? Esse é um raciocínio difícil para que vocês compreendam? Não, é absolutamente claro. Se o juiz requisita, se o promotor requisita, é porque ele não pode instaurar. É óbvio. Portanto,
requisição do juiz e requisição do Ministério Público apenas comunica ao delegado que há um fato para ser investigado. O delegado, a par disso, dessa requisição, instaura o inquérito policial através de portaria. Peguem um livro de direito administrativo e verifiquem qual é o ato através do qual um procedimento administrativo qualquer, investigatório, é instaurado. É a portaria. A portaria, portanto, é o ato praticado pelo delegado de polícia capaz de instaurar, de fazer surgir o inquérito policial. Portanto, síntese disso, o inquérito policial só pode ser instaurado de duas formas. Havendo prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante é forma inaugural do inquérito policial. Em todas as outras hipóteses que não houver prisão, será portaria. Ailton, confirma isso aí para mim. Quando meu amigo recebe lá no Distrito Federal uma requisição do MP ou do juiz, que aliás o juiz nem deveria requisitar, num sistema acusatório o juiz não deveria requisitar a instauração de inquérito policial. Ele deveria comunicar ao Ministério Público que por sua vez requisitaria. O que meu amigo Ailton Zucchi faz? Instaura o inquérito policial a partir da requisição? A requisição é a forma de instaurar o inquérito policial? Ou meu amigo pega essa requisição e faz uma portaria dizendo, tendo chegado ao meu conhecimento, através da requisição número tal, do juiz fulano de tal, de que houve isso e aquilo e tal, narra o fato e diz, o que configura em tese crime, instaura o presente inquérito policial, enfim. É isso. Portanto, é balela, não se esqueçam disso. No Brasil, só existem duas formas de se instaurar inquérito policial, senhores. No nosso sistema processual, só duas formas. Prisão em flagrante, auto de prisão em flagrante é a forma inaugural do inquérito policial. Todas as outras formas, a forma inaugural será portaria. Tranquilo? Sendo que, nas hipóteses de crime de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, não se esqueçam, a portaria dependerá da satisfação da chamada condição objetiva de procedibilidade. Representação, requisição ou requerimento do ofendido. Beleza. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer para vocês que, assim como a maioria da doutrina ainda interpreta o Código de Processo Penal dessa forma, eu vou ter que dizer para vocês, infelizmente, a maioria das bancas do Brasil, inclusive a FUNCAB, que eu já vi questões nesse sentido, ainda verificam aquelas 6 hipóteses. Por portaria, requisição do juiz ou do MP, representação, requisição do ministro da Justiça, requerimento, auto de prisão em flagrante. Então, devem responder dessa forma. Agora, numa prova subjetiva, mandem ver que vai ser sucesso. Beleza? Tranquilo? Melhorou aí a noite? Para mim, eu cheguei muito cansado, mas eu confesso para vocês que caiu no Polícia Civil de Pernambuco? Legal. Caiu o quê? Considerando todas aquelas hipóteses ou apenas 2? Eu imagino que todas as hipóteses, né? Beleza. Mas é isso. A partir da próxima live, que vai ser na... não se esqueçam, nas quintas-feiras eu faço uma live diretamente no meu Periscope, ok? Que é o Cleopas Isaías. Mas me sigam
Me sigam no Facebook, que é Delegado Cleopas, no Instagram também é Delegado Cleopas, o Periscope é o @CleopasIsaías. Eu vou colocar no finalzinho aqui essas informações. E é isso aí. Gente, se não está no edital, não é permitido. Não, nesse edital do Pará, por exemplo, não vai rolar questão discursiva. Beleza? Na próxima segunda, eu vou continuar com o inquérito policial, que nós temos muitos assuntos interessantes aqui para falar. Eu quero concluir inquérito policial na próxima live. Eu espero conseguir. Beleza? Esta semana inteira, o Saber Mais Direito vai estar transmitindo lives dos professores que estarão no aulão no Pará. Beleza? Muita gente boa, muita gente dedicada, esforçada, e eu tenho certeza que hoje o resultado é muito mais positivo de pessoas esforçadas, dedicadas, do que a própria inteligência simplesmente, tá? O que um concurso exige atualmente. Sim, na próxima semana nós falaremos sobre prazos, pode ser notícia crimes, sobre arquivamento, que é um problema. Princípio da insignificância também, eu posso falar inclusive agora. Apesar de muita gente acreditar, ainda defender, pessoal, que o delegado de polícia não pode avaliar muita coisa, ele pode sim. Inclusive eu já deixei, obviamente, de indiciamento também é um outro tema, prisões será depois, tá? Indiciamento é um outro grande tema para nós falarmos. A insignificância, por mais, mesmo para aqueles que consideram que o delegado só pode avaliar a tipicidade para fins de instauração de inquérito policial, mesmo para estas pessoas, estes doutrinadores, não se esqueçam que insignificância é uma excludente da tipicidade penal. A insignificância exclui a tipicidade material e, portanto, não faria qualquer sentido se instaurar um inquérito policial ou uma ação penal ou coisa parecida, tá? Mas ainda existem dúvidas, mas eu recomendo para vocês, existem excelentes trabalhos, inclusive tem um grande artigo de um colega, Leonardo, de Santa Catarina, delegado de polícia, que escreve em um livro que eu e o Bruno coordenamos também pela Iuspodium, vocês podem verificar no site, que é o livro Temas Atuais de Polícia Judiciária. É uma coletânea de artigos, um excelente livro, alto nível, tem juízes federais, procuradores da República, advogados, defensores públicos, delegados, muita gente escrevendo, tá bom? Então tem um capítulo excelente sobre isso. Eu considero que o delegado, sim, pode deixar, inclusive, de autuar em flagrante e de instaurar um inquérito policial por conta disso. Óbvio que sempre de forma fundamentada. Não deveria, no caso da prisão em flagrante, ouve as pessoas e instaura por portaria, se tiver dúvida sobre isso, sobre a insignificância, e manda para o Ministério Público para que ele possa fazer o controle externo disso, ok? Beleza. Nós já temos previsão no projeto de lei que eu já mencionei, no 156, nós temos previsão expressa em relação ao delegado deixar de autuar em flagrante no caso de excludentes de ilicitude. Eu considero, inclusive, que nos casos de excludentes de culpabilidade, de forma expressa, ele deve fazer isso. Aliás, eu escrevo sobre isso, tem um tópico neste livro exclusivamente sobre isso. Hipótese em que o delegado de polícia pode deixar de formalizar a prisão em flagrante, beleza? Pessoal, é isso aí. Quem quiser me acompanhar nessas redes sociais vai ser um prazer. Eu tenho também uma coluna semanal na revista jurídica, no site jurídico Empório do Direito.
Empório do Direito. Escrevo junto com o professor Bruno a coluna que é chamada Atividade Policial entre Constitucionalismo e Democracia. Tá? São sempre temas interessantes que vocês não encontram normalmente na doutrina. Esse fim de semana, inclusive, eu escrevi sobre a necessidade de fundamentação da justa causa para a prisão em flagrante. Escrevo sobre isso. É bastante interessante. Beleza? Toda segunda-feira estamos aqui no Periscope do Saber Mais Direito e nas quintas-feiras no meu Periscope. Aqui nas segundas é um curso continuado, curso livre. Valeu, Thiago. Obrigado pelo apoio. E nas quintas-feiras são temas específicos, resolução de questões, dicas para concurso. E é isso aí. Vamos seguir em frente. Muito obrigado e boa noite. Abraço. Aí estão as informações. E vamos que vamos. Um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus.